E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área trazendo as últimas notícias e informações do nosso Clube da Fé. São Paulo se preparando para um jogo perigosíssimo, né? Amanhã teremos rodada aí no meio de semana do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. O São Paulo visita o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Esse time do Bahia que é um dos grandes destaques aí do Campeonato Brasileiro, né? O Roger Machado vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da equipe baiana e o São Paulo vai enfrentar, né, o Bahia aí de olho nessa manutenção e nessa busca aí do G4, né? Acaba sendo um adversário direto aí nessa busca aí por lugares melhores no G6, principalmente galgando aí algum degrau aí mais tranquilo no G4, né? Bom, vamos às informações. O São Paulo tem alguns problemas aí, né, de última hora, principalmente por conta aí de lesões e também de suspensões, né? Começar por Arboleda. Arboleda está suspenso, não vai enfrentar a equipe baiana, levou o terceiro cartão amarelo, né, no jogo aí contra o Fortaleza e está fora automaticamente para cumprir suspensão. Com isso, Valci e Anderson Martins acabam brigando pela posição, tendo mais vantagem aí o Anderson Martins para conseguir ser titular aí do jogo, né? Falando do Valci, o Valci renovou o contrato com o São Paulo, né? Renovou até 2022, então é uma bonificação aí, uma segurança maior para o jovem de 20 anos aí, campeoníssimo aí na base do São Paulo, né? Um zagueiro realmente que a diretoria deposita muita confiança, né, nesse jogador, porque além dele ter sido campeão aí na base, ganhou todos os títulos, né, disponíveis aí na base com o São Paulo, ele também é um jogador polivalente, né, ele já jogou, né, com o Cuca principalmente acho que foi no jogo contra o Flamengo, né, que o São Paulo acabou empatando no Morumbi com os reservas do Flamengo, né, no primeiro turno. O Valci jogou como zagueiro e jogou como lateral direito, mas ele também pode jogar como volante. Então é um jogador extremamente importante para esse momento, né, do futebol, que precisa de jogadores assim também que joguem em demais posições, né, para facilitar também o trabalho do técnico para que ele não precise retirar jogador, substituir jogador e queimar substituições no decorrer da partida. Então tá aí, né, uma renovação de contrato aí para o jovem. E também o São Paulo está negociando nesse momento a renovação, a ampliação do contrato com o Reinaldo. O lateral Reinaldo está numa fase muito boa, né? O Reinaldo, a gente sempre diz aqui, né, que ele é um cara que tem as suas limitações técnicas, é um cara que às vezes exagera um pouco, acha que ele é um pouco além do que ele é de fato, mas é inegável que ele vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo na temporada, né? Ele com a cabeça no lugar, ele com os pés no chão, ele treinando bem, levando a sério, tendo foco, ele é um cara muito importante. E olha só esses números, né? Ele tem 4 assistências, ele é o líder de assistências do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele tem 4 assistências, ele é o segundo artilheiro do São Paulo na competição, o artilheiro é o Pablo com 7 gols, somente isso, né? Pablo com 7 gols e ele é o segundo, né? Ele tem 5 gols, 5 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é o que mais disputou partidas no ano com a camisa do São Paulo, 42 jogos. E também é o jogador que mais rouba bolas no elenco, 41 interceptações aí do Reinaldo. Então é notório, é um jogador importante, né, nesse momento do São Paulo. E o São Paulo está querendo renovar com ele até 2021 ou 2022, ainda tem esse empecilho, porque o contrato atual vai até dezembro de 2020, ou seja, dezembro do ano que vem. Então o São Paulo está querendo aí também ter garantias para segurar o Reinaldo, lembrando que o Reinaldo já teve uma proposta aí do Al Ahly, né, da Arábia Saudita, 2,5 milhões mais ou menos de dólares, né, na época. O São Paulo achou que era uma grana curta, um dinheiro que não valia a pena vender o Reinaldo, disse não, e agora mais uma vez quer estender o contrato do Reinaldo. Bom, além desses jogadores, além do Arboleda, que também está suspenso, né, como eu disse, Dani Alves e Antony não enfrentarão também o Bahia por conta de seleção brasileira, seleção principal no caso de Dani Alves e seleção olímpica no caso de Antony. Então eles estarão fora também, infelizmente, né?
É o calendário brasileiro, é o futebol brasileiro, é a CBF, é tudo aquilo que a gente sempre vem batendo na tecla. Enquanto a gente não tiver um calendário profissional, enquanto não respeitar essas datas FIFA, enquanto a gente não tiver um calendário parelho com o melhor do futebol, que é o calendário europeu, a gente vai ter esse tipo de situação acontecendo sempre, né? Everton, né, que está fora. Everton e Toró também são dois desfalques já certos, como todo mundo sabe. O Toró tem uma lesão aí que ele se recuperou, mas aí de novo teve que voltar ao refis e tudo mais. Ainda não tem uma estimativa de quando ele poderá retornar aos treinamentos, retornar aos exercícios ali junto com o elenco. Já o Everton realmente provavelmente somente no ano que vem, 2020, que ele retorna, mas uma notícia boa, né? Não sei se é boa também, né? Se tratando desse DM, eu não sei, a decisão que o DM tem, eu não sei se é boa ou ruim para o jogador de São Paulo, né? Repito novamente, sempre vou bater nessa tecla, esses malditos profissionais, entre aspas, desse departamento médico do São Paulo, desse departamento ultrapassado que é o departamento médico do São Paulo. O Everton não precisará ser submetido à cirurgia. Ele vai fazer, na verdade, você pode interpretar talvez como um tratamento conservador. Ele vai utilizar uma tala, né, e muletas durante 3 semanas, ou seja, imobilizado, né, durante 3 semanas, e após essas 3 semanas ele vai ficar mais 3 semanas sem essa tala, mas utilizando as muletas e tudo mais, começando a tentar voltar aí a fazer alguma coisa aí de fisioterapia e tudo mais. Ou seja, a gente está já em outubro, né? O Campeonato Brasileiro vai até começo de dezembro, dificilmente ele volta ainda esse ano, mas é uma notícia aí. Talvez, eu não sei, não entendo do métier, mas talvez se ele fizesse uma cirurgia, pode ser que fosse mais rápido, mas eu não sei a gravidade da lesão dele, talvez por conta disso não é necessário a cirurgia, sim um tratamento mais conservador. Vamos torcer aí para o Everton. Everton que só deu mais problema e mais dor de cabeça para o São Paulo do que alegrias em campo, né? Começou muito bem e teve aquelas inúmeras lesões, até concussão cerebral o cara teve, é absurdo, né? Só com o São Paulo acontece isso, é impressionante. Mas é isso, né? E a gente vai enfrentar o Bahia aí, que é uma pedra no sapato do São Paulo nessa temporada, né? A gente enfrentou o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, fomos eliminados pelo clube baiano, não conseguindo fazer um gol. Ainda enfrentamos o Bahia no Morumbi também no Campeonato Brasileiro, também não conseguimos fazer gol. Então, claro, era uma outra circunstância, era um outro time, um outro técnico, uma outra filosofia de trabalho, um outro time, de fato, ali, né, que estava jogando contra o Bahia naquela ocasião. E o São Paulo agora tem o Fernando Diniz, um outro pensamento, outras ideias, outro conceito de futebol. Tomara que a gente consiga aí quebrar esse tabuzinho aí que está tendo, né, de 3 jogos aí sem conseguir marcar contra o Bahia, e que a gente consiga um resultado positivo lá, porque, repito, é de extrema importância para a gente continuar crescendo e não perder o bloco dos 4 primeiros aí de distância, né? Um time provável, né, para esse confronto, ainda não tem uma confirmação, né? O São Paulo ainda, o Fernando Diniz está fechando alguns treinos e tudo mais, mas um time que pode ser que seja, que vá a campo é de Thiago Volpi no gol, Juan Fran na direita, Anderson Martins pegando essa vaga do Arboleda suspenso, Bruno Alves e Reinaldo. No meio ele pode ir numa formação, eu estou entendendo, em uma formação de repente de 4-1-4-1, tá? Claro que vai ter variação durante a partida, mas a princípio seria o Luan, esse primeiro volante fixo. Aí pode ser que caso o Pato volte, e aí eu vou falar do Pato já, pode ser que o Pato volte aqui para a esquerda, né? Para essa ponta esquerda dessa linha de 4. Mas caso ele não volte, ele começaria talvez com Tietê, Hernanes, Igor Gomes pegando o lugar do Dani Alves, porque Igor Gomes deixou uma boa impressão, vem treinando bem, o Fernando Diniz acha que ele realmente é um jogador que está merecendo esses minutos a mais e fez um gol importantíssimo contra o Fortaleza quando entrou, então pode ser que no lugar do Dani Alves, Igor Gomes entre, e aí no lugar do Antony, que está na seleção olímpica, pode ser que o Vitor Bueno ganhe esse lugar. Entre Vitor Bueno, Elinho, Calazans, que poderiam estar nesse lugar na ponta direita, o Vitor Bueno pode ser que esteja um pouco mais à frente. E aí no comando do ataque ele, Pablo, ali na centroavância do São Paulo.
Falando do Pato, o Pato treinou esses últimos dias e pode sim retornar, né? A ideia da comissão técnica é dosar alguns minutos do Alexandre Pato, principalmente porque ele vem voltando dessa lesão, um estiramento na coxa. Dia 18 de setembro que aconteceu isso, ele perdeu 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Então a comissão está com muita cautela para devolvê-lo a campo, né? Então a ideia da comissão é dosar alguns minutos, utilizar o Pato em alguns minutos, ou seja, ele pode sim ser relacionado para o jogo, mas não começando como titular, e sim de repente entrando na segunda etapa, alguns minutos, para ganhar um pouco de ritmo de jogo, pensando principalmente no confronto, né, no jogo aí, no majestoso contra o Corinthians, domingo que vem, se eu não me engano, né, domingo às 6 da tarde no estádio do Morumbi. Então a comissão e principalmente o Fernando Diniz, que gosta muito do Alexandre Pato, quer contar com o jogador aí no confronto, no grande clássico de domingo. Então o Pato, e tem até uma ideia aqui, uma filosofia do Fernando Diniz, que foi assim: ele participou de alguns treinos, mas como ele voltou de lesão, né, ele voltava de lesão, ele estava ainda no Refis também na ocasião, por isso ele não estava sendo relacionado, por isso ele não foi relacionado contra o Fortaleza, porque na filosofia do Fernando Diniz, quando um jogador que está voltando de lesão e ainda está nessa transição Refis e treino, mesmo treinando com o elenco, mas ainda fazendo fortalecimento ali no Refis, ele prefere não escalar, não relacionar o jogador. Então nesse momento agora o Pato já está treinando normalmente com o elenco. Então a ideia é ele ser sim relacionado e dosar alguns minutos para ele ter o Pato mais inteiro diante do confronto contra o Corinthians domingo que vem, que é jogo aí importantíssimo, principalmente porque o Corinthians está na frente do São Paulo. Então a gente conseguindo um bom resultado contra o Bahia e vencendo o Corinthians, aí a gente muda de patamar no sentido de campeonato, de briga para o G4, e aí o time ganha mais moral e ganha mais confiança para o restante aí da temporada. Galera, é isso. Queria agradecer muito a audiência de todos vocês. Deixem nos comentários de vocês o que vocês acham desse time, o que vocês acham que pode acontecer diante do Bahia. E a gente vai conversando. Eu volto aí no nosso tradicionalíssimo pós-jogo, né, no nosso vídeo aí de análise do desempenho, resultado do São Paulo. No mais, muito obrigado pela audiência sempre. Lembrando aqui, são 3 cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, grande abraço. Vamos São Paulo!